criar. Bom dia, amigos. Boa tarde, Boa meu. tarde. Boa tarde. Desculpa. Boa tarde. Pós-carnaval, eu pulei bastante na E minha hoje não cama. é segunda-feira, é quinta. Hoje é quinta-feira. É verdade. Eu até falei com a Selma hoje que eu estava falando um negócio. Não, mas hoje não é segunda, hoje é quinta. Eu falei, puxa, Hoje é verdade. quinta-feira. Fazia muito tempo que eu não ficava em São Paulo no período do carnaval. E dessa vez a gente conseguimos descansar, a cidade ficou muito boa, vazia, com pouca gente. São Paulo fica gostosa, né? Quando não tem muita no gente, calendário né? litúrgico ontem, litúrgico cristão, de uma série de tradições, católicos e protestantes, alguns protestantes também, iniciou-se a período da quaresma, um tempo que alguns usam para se resguardar e para fazer algumas considerações pessoais. Eu acho interessante. Não olho com crítica e também nem olho assim com um valor demasiado, mas enfim, hoje é a quinta-feira depois da quarta-feira de cinzas. Vamos conversar hoje sobre a vida, sobre o evangelho, um pouquinho. O Carlos chegou de Brasília hoje de manhã e se você estiver ao vivo, entra, manda o seu e-mail, a gente vai ler. Silvana Pavan, se você estiver aí, você mandou um e-mail hoje cedo dizendo que hoje ela ela está ligada. Estava atenta. Está lá na Suíça, manda seu e-mail. Uhum. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o anonimato no reino de Deus. É isso aí. Eu ia pedir pro Daniel escurecer a tela e ficar só a voz, que nem o Frei Beto. Tira as legendas, Isso. Tira os nomes. O reino de Deus, ele é construído sobretudo por pessoas anônimas na sua época, né? Porque eu estou pensando assim, Carlos, quando a gente fala de anônimos, a gente conhece tanto Pedro, Paulo, né, Filipe, João e outros, mas na sua época eram homens absolutamente comuns, desconhecidos da grande comunidade e que viviam andando com um rabino lá na Palestina, que além desses 12 tinha outros contatos, outras pessoas que entenderam o sinal. O reino chegou. Entenderam a senha. E aí começaram a servir o Fernando. E o assim, reino. Se a gente for dar uma passeada do que vem à memória da narrativa bíblica, né? Nós o que nós descobrimos, né? Que nós temos um Deus, aquele Deus, como alguém já disse, né? Um Deus marginal, né? Um Deus da periferia, né? Mesmo os que são tidos como autores. Um abraço para a Cris lá de Franca, Cris Tosi, que às vezes, de vez em quando troca figurinhas lá no Face. É verdade. Boa tarde, queridos. Hoje estou por aqui. Que bom. Bom que você está aí, Cris. Bem-vinda. Eu gosto dos escritos da Cris. Também. Minha turma, minha família, não chama atenção, atualmente, meus pais e algumas das minhas irmãs moram em Ribeirão Preto, que é ali pertinho de Franca. Então, assim, mesmo aqueles que são tidos, ou melhor, reconhecidos como autores, né, dos textos bíblicos, humanamente falando, né, aqueles a quem Deus se revelou e abençoou no sentido de inspirá-los, enfim, nem todos eles, alguns sim, mas nem todos eles eram das estirpes, né, ou das castas, das linhagens, né, preferidas, né? Quantos deles, tipo Amós, um boiadeiro, o Amós, o Gideão, mesmo o Moisés e outros, né, que quando Deus os contacta, né, eles dizem de si mesmos, né, do tipo, quem sou eu, né? O Gideão diz assim, eu sou o menor da menor tribo, meio que assim, né? Eu sou o menor de todos. O menor dos menores. E é comigo que o Senhor de fato está falando, né? Então, assim, toda a narrativa bíblica, ela não está centrada nem concentrada em gente conhecida, né? Em gente de alta patente, vamos colocar assim, né? E aí, quando você entra pro Novo Testamento, não é diferente. As escolhas que Jesus faz, como você disse, são de homens do chão da vida, comuns, de atividades normais, comuns àqueles dias, né? Viviam debaixo de opressão, viviam debaixo de país ocupado de militarmente, de ocupação. Então, assim, viviam tensões para tudo, né? Desde para sustentar a família
e até dar cabo de seus sonhos, né, de suas expectativas. Então, assim, não eram pessoas que seriam convidadas para as grandes mesas ou as grandes rodas, né, de Jerusalém. Mas ainda estes se tornaram célebres, né? As ações conhecidos. As ações deles fizeram com que eles fossem perpetuados. E o próprio Jesus mesmo diz para alguns deles, né? Olha, nunca deixarão de saber o que aconteceu aqui, o que vocês fizeram, etc., né? Mas eles foram o número menor, o contingente menor. Quer dizer, o grande contingente daqueles que foram se convertendo a partir do encontro com Jesus e a partir depois da pregação dos apóstolos, né? Aqueles milhares que se convertem com Pedro, né? No primeiro sermão do Pedro, dali para diante você percebe que o contingente de gente sem nome, né? Aqueles uns quaisquer, né? Do caminho, os que continuam anônimos, né? Eles quando encontraram com Jesus, eles eram anônimos, e depois de encontro com Jesus tiveram a sua vida transformada por Jesus e continuaram anônimos e morreram anônimos. Morreram anônimos. Morreram anônimos. Em termos assim de que não houve um reconhecimento. Agora, o que nós estávamos aqui minutos antes, né? O que é interessante, significante, o que chamou a atenção para o tema é que lá naquele momento, que era um dos momentos, ou foi um dos momentos mais graves, né, do fechamento do ciclo do Cristo e sua humanidade, né, quando ele vai celebrar a ceia, né, quando ele vai celebrar o Cordeiro Pascal. Ele chama o Pedro e João. O Pedro e João aparece só no Evangelho de Lucas, talvez nos outros nem aparece o nome deles, né, mas eles perguntam para Jesus onde é que eles iam celebrar a ceia. E aí Jesus sai com aquela, né, de, olha, entra na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro, um vaso de água, sigam-no. E a hora que ele chegar na casa, cheguem ao dono da casa e digam, o mestre mandou preparar o local para a ceia. A senha era, o mestre mandou. E eles sabiam do que os dois estavam falando, né? Essa história lembra aquela, Carlos, daquele jumentinho, né? De Jesus cantar em Jerusalém. Vão lá e busquem então um animal assim. E se perguntarem para quem é, digam que é para o Senhor. Ou seja, há essa compreensão de que existem pessoas que estão atuando, estão servindo o reino de forma assim absolutamente discreta, desconhecidas. E que vão permanecer desconhecidas. E que bom que eles permaneçam desconhecidos, porque a minha ideia é que aqueles que vão se tornando conhecidos e se ensoberbam por causa disso, causam distorções gravíssimas no que diz respeito ao Evangelho. Não é? Eu lembro uma fala do Dr. Shedd, nosso querido professor, dos tempos de seminário e depois também de tanta coisa que a gente aprendeu com esse homem. Dele falando assim, naquela figura daquela multidão diante do trono, né, em Apocalipse, louvando e glorificando o Cordeiro, e ele diz assim que ele acha, né, ele dizia assim, acho que em tom de brincadeira, mas dizendo sério, que daquela multidão, boa parte das pessoas que estavam lá na frente, tomando os primeiros lugares, era uma multidão constituída de cristãos desconhecidos, cristãos anônimos. Né? Quer dizer, provavelmente os figurões lá atrás, segurando vela lá na última fileira. Mas acho que é essa figura interessante. O cumprimento os últimos serão os primeiros, isso, né? Ou o menor será o menor entre destacado, vocês, né? Ou aqueles que nunca foram percebidos, né? Nos contextos dos arraiais, enfim, né? Agora, para o reino eles têm um valor muito além disso. Existe uma grande sedução, Carlos, que eu acho assim, a gente vive essa questão da primazia, de exercer a primazia, de ter um lugar de destaque. Quer dizer, Tiago já recomendava isso na sua carta, né? Cuidado para vocês não darem lugar de destaque.
cuidado para vocês não quererem sentar nos primeiros lugares. Jesus fala sobre isso também. Exatamente, né? Quer dizer, os discípulos lutando, você falou da ceia, quer dizer, me parece no momento mais tenso e é esse momento crucial que antecede a prisão de Jesus e tudo. Os discípulos estão discutindo entre si quem deles é o principal. Né? Então, quer dizer, essa questão de ser o principal, ela atinge o nosso coração, seduz, perverte o nosso coração desde muito tempo. E parece que Caim mata Abel por um sentimento muito parecido. Quer dizer, ele não foi o primeiro. Né? Mas hoje, cara, sobretudo por conta, eu acho, de todo o aparato que a gente tem em termos de comunicação, de visibilidade, me parece que mais ainda essa sedução ela é mais forte. Sim. Né? Quer dizer, de projetar o nome, de projetar uma imagem, todo o trabalho que é feito em termos de marketing. Hoje existe toda uma ciência, existe toda uma tecnologia que dispõe isso, quer dizer, das pessoas se destacarem, né? Parecerem. Inclusive, assim, com todo... como o Rubem Alves, né, que diz assim, quer dizer, há cursos de oratória, mas não de escutatória, né? Quer dizer, há todo um aparato de preparação de gente para que as pessoas apareçam mais, não é? Ou as entidades às quais dirigem, ou os ministérios aos quais são líderes, né? Ou a unção que tem, né? Do tipo, como é que eu vou fazer para que o maior número possível de pessoas saibam de mim e daquilo que eu sou e daquilo que eu posso fazer, né? E hoje você tem no mercado do marketing, né? Você tem o que você quiser nesse sentido. Quer ver outra coisa que eu acho que parece um pouco, faz parte desse mercado, de certa maneira, é essa proliferação, Carlos, dos cursos de preparação de líderes. O que eu acho engraçado é assim, aonde que está a preparação dos servos, né? Você falou dessa questão a gente está preparando gente, estamos preparando gente o tempo todo para falar. E a gente não está preparando, dirigir, né? Para ordenar, não estamos preparando gente para ouvir. Estamos preparando gente o tempo todo para liderar. E a gente não está preparando gente para ser liderado, para ser servo, para apoiar, para ajudar, para dizer, em algumas circunstâncias, eu estou aqui à disposição. Para serem assistentes no sentido melhor da palavra, né? Sim. Não o que é espectador, mas o que assiste. É esse camarada que ele não aparece na lista dos convidados, inclusive, mas ele que vai lá e prepara o lugar, prepara o ambiente, o espaço. Quer dizer, eu estou aqui para fazer isso. Não preciso estar na festa, isso me basta. E é o que, assim, à medida que você entra um pouco, quem sabe, ali no que foi de fato aquela cena, né, desde a hora que Jesus dá a ordem, né, até a hora que a celebração acontece, né, às vezes eu fico pensando, quando eu leio esse texto, assim, que quando Jesus chegou, né, com os discípulos, o dono, o hospedeiro e o cara do cântaro deram um abraço em Jesus, assim, e Jesus os abraçou, e os outros discípulos ficaram olhando assim, de onde eles se conhecem? E eu penso, até me arrepia de pensar numa coisa dessa, de que o abraço foi afetivo, de quem sabe, de quem já andou por ali, entendeu? E de como quem pergunta assim, tá tudo certo? É isso mesmo, tá tudo bem queria. aí, então tá bom. Então, assim, fica à vontade. E aí os 12, né, que eram os protagonistas, né, daquele momento, que se tornariam protagonistas para o mundo, para o bem e para o mal, no caso de Judas, né, para o mal, né? Como aí sim, não como protagonistas, mas como espectadores de um caminhar de Jesus na vida de anônimos, e o caminhar dos anônimos com Jesus. Não é? Eu queria mandar um abraço para o Carlos, que veio da Itália, diretamente de Milão, para estar conosco aqui nesta tarde. Está ali na salinha com quem? Com quem? Quem mais está aí? Roberto Reis da Costa, lá de Ilha Solteira, acabou de mandar um e-mail dizendo o seguinte: eu quero citar um grande anônimo, Daniel Choi. Um forte abraço para vocês. É verdade. Então, o Carlos, que veio da Itália, está ali atrás, na salinha, com o Daniel Choi, que é um grande anônimo e que faz esse Koinonia Online andar. Abraço para você, Dani. Então, só voltando, Fernando,
estas cenas que eu imaginei, por exemplo, que aconteceu antes do jantar, entendeu? O jantar era o grande lance. Os protagonistas estavam ali. Mas essa cena aqui, do encontro de Jesus com o carregador de água e com o hospedeiro, o cozinheiro, ou quem sabe as mulheres que ajudaram. Os caras sem os quais essa festa mas esse jantar não teria acontecido. A impressão que eu tenho, conhecendo um pouco do perfil dos discípulos, que eles ficaram meio que do tipo do lado assim. Esses caras pensam quem são esses caras, meu? Que Jesus está gastando esse tempo aí com eles. Entendeu? Que é o que na observação do nosso dia a dia, e eu não falo dos outros, eu falo de mim mesmo. Não são poucas as vezes que a gente às vezes nota alguns ganhando atenção de algum modo, e a gente aqui, né, por ser midiáticos, né, as pessoas sabem de nós, né, nós sabemos de muitos, né, e aí você vê alguém que quem é fulano de tal que estão, aspas, tratando com tanta honra. É interessante isso, né? E é o que para mim acontece. E mais adido é quando você descobre que ele não é ninguém daquilo que a gente pensa que ele é. Exatamente. Mas como é que pode um camarada desse ter toda essa repercussão? Exatamente. Eu acho que assim, a gente conversando isso, Carlos, tem a ver com você que está vendo agora, que vai ver, ou que está vendo agora fora da quinta-feira. Eu acho que assim, os ambientes eclesiásticos, né, os ambientes comunitários, eu acho que lidam com essa tensão o tempo todo. Né? Primeiro, eu acho que é a partir daqueles que são chamados os líderes. Né, com uma vontade, às vezes alguns assim, intencionalmente, com uma volúpia impressionante de assumirem esse papel. Eu sou um cara aqui, meu nome, eu sou isso, eu quero ser tratado sacraliza, Isso. Sacraliza onde pisa, exato. Sacraliza os seus súditos, titulifica, né? Vamos dizer assim, inventar uma palavra, quer dizer, ele inventa um título para ele, quer ser chamado assim pelo título, e acaba criando essa mentalidade sem perceber. Eu acho que ele acaba introjetando ainda mais no povo essa ideia do você, essa coisa do ser anônimo, do ser desconhecido e passar despercebido. Isso não está com nada, né? Então, assim, eu penso, qual é o papo? Né? Alguém fala, por que vocês estão falando sobre isso? Primeiro, por conta, reverberando um pouco da conversa que você teve em Brasília. Mas eu acho que é da necessidade, Carlos, que a gente tem hoje dessa questão de menos pompa, menos brilho, lembra menos quando destaque. O Henry Nouwen escreveu um texto sobre a tentação da relevância? Isso. As três tentações de Jesus. Né? Que lá nos anos 90 ela veio como um contraponto, mas não como um contraponto, ela veio quase como um torpedo contra nós mesmos, inclusive, que naquela época a pergunta que fazíamos uns aos outros era como seremos relevantes. Isso, mergulhando nessa coisa, na relevância, né, do cristão, na relevância da igreja, né, como entidade, como corpo de Cristo, né? E nessa ânsia pela relevância foi se criando todos esses rótulos e títulos e modus operandes, né, para que nem que seja, mesmo que uma pequenina comunidade, né, mas você ia lá e dizia assim, irmão, mas aqui tem que fazer a sua comunidade aparecer, então bota um neon, bota sabe essa coisa assim, tem que ver que você está aqui. E aí eu acho que tem uma coisa, aqui, junto com esse lance da relevância, que se falava muito, Carlos, era o lance da visibilidade. Visibilidade. Né? Tem que ser visível, tem que ser aparente, tem que... E aí alguém vai dizer assim, mas Jesus não fala lá para colocar a lâmpada, né, num lugar em que possa ser vista. Uma coisa é em que possa ser vista, outra coisa é você criar, como você disse, painéis de neon. Né? Lamparina, não é refletor, né? Jesus está falando de uma lâmpada que torna visível, né, sobretudo o contexto. E outra, aquilo que a gente já falou programas atrás, a função da lâmpada não é trazer atenção sobre si mesmo. Não. É lançar a luz para que os outros possam se movimentar sem perigo e sem risco de se machucarem, de tropeçarem. Ela é solidária. Mas ninguém acende uma lâmpada para que os outros fiquem olhando a lâmpada. A gente falou isso. É como a árvore que dá bom fruto. A árvore dá fruto para si mesmo. Quem usufrui do fruto de uma árvore? Não ela, mas quem passa por ela. Né?
ela mesma não usufrui, quer dizer, a luz não é para si mesma, né? Mas é para o seu próprio contexto, não é? Mas aí eu acho que nós todos, né? Eu falo nós porque também nos sentimos de alguma forma contaminados, né? Por estes vírus todos, né? E eu particularmente dou graças a Deus à medida que isso foi sendo tirado de nós e nós passamos por processos de desintoxicação. Pelo menos, né? Um pouco, né? Pelo menos não sei se tudo, cara. Pelo menos um pouco, né? Sei lá. Ou pelo menos a gente vive tentando, né, Fernando? Discutindo, inclusive, sobre isso. Eu né? acho, não, assim, a gente faz resgatar, esse exercício de conversar, resgatar o simples, ou até o simplório, entendeu? Quase que aquelas ações de gente, aspas, ignorante, que não tem resposta para tudo, que não tem que ter resposta para tudo, que não tem que participar de tudo, que não tem que estar em todos os lugares, que não tem que estar de segunda a domingo em ambientes sacralizados para que se sintam também sacralizados, entendeu? Uhum. Quer dizer, mas não, no seu ambiente, né, no seu local de vivências, né, saborear no anonimato, né, o abraço de Cristo, né, a presença de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo. Você está falando isso, Carlos, eu estou lembrando agora, assim, me veio na cabeça, né, a figura de algumas pessoas que a gente conhece, que nesse momento agora, quinta-feira à tarde, dia 6 de março, aniversário de 20 anos da minha filha, Raquel, hoje. É mesmo? É verdade. Nossa, parabéns, Raquel. Mas nessa tarde, beijão, minha filha, pra você. Mas nessa tarde, elas estão andando por corredores de hospitais aqui em São Paulo, andando por corredores de penitenciários aqui em São Paulo, visitando pessoas. De forma, assim, absolutamente anônimas. E pior, aí eu acho que entra um lado que é difícil, que é assim, de não reconhecimento da própria comunidade da fé. Eu não estou falando de reconhecimento, Carlos, em termos assim, vamos colocar o seu nome em destaque, não. Sim. Reconhecimento em termos de consideração, de apoio, e alguns, inclusive, de recursos financeiros, porque eles dedicam a sua vida, abdicaram de ter um trabalho absolutamente digno e tal, mas para dedicarem tempo e fazerem isso. Mas anonimamente estão agora fazendo alguma coisa que ninguém está vendo, assim, não está se destacando, não tá recebendo até porque luzes. Por conta de não terem retribuição financeira poupuda para isso, precisam levar uma vida simples, né? Sim. Precisam ter um baixo custo, né, de vida, né, para poder servir, para ter tempo para servir, inclusive. Então, eu tenho para mim, né, que o escritor aos Hebreus, quando fala, ele começa lá com Abraão, né, o pai da fé, aquele que debateu com Deus e quase que chegou a bons termos, né, com Deus. E o texto vai de Abraão àqueles até aos começa quais... em Abel, né? Passa por Abel, Noé, Abraão lá, é o grande pai embora. da fé, Moisés, e aí vai... Mas ele fecha lá com aqueles aos quais o mundo não era digno, dos quais o mundo não era digno, mas não aparece o nome de nenhum deles. E eu não sei se é ali naquela porção que fala a respeito do fim de suas obras, isto é, do que deixaram, do legado que deixaram. Entendeu? E aí eu e você, que já temos idade suficiente para isso, muito mais eu do que muito você. Mais você, sem dúvida alguma. Muito mais eu do que você. Eu fico, quando penso nestes, né, eu volto um pouco à minha infância, 40, quase 50 anos atrás, e eu tenho algumas imagens na minha mente, no meu coração. Eu tenho algumas imagens. Por exemplo, uma delas eu cito com alegria, gratidão e saudade. A minha sogra, Dona Eunice, ela aprendeu a ler na Bíblia e ela só lia a Bíblia. Se você desse um jornal para ela, ela não lia, ela não sabia, ela era analfabeta. Mas ela lia a Bíblia. E ela tinha uma reunião de oração e de estudo bíblico de segunda-feira na casa dela. E eu participei desse encontro algumas vezes.
E a mim era dada alguma honra, porque eu era, assim, dos poucos ali naquela sala, letrado, vamos dizer assim, né? E a mim era dada alguma honra. E hoje, talvez eu acho que devo ter sido naqueles dias vaidoso, soberbo, arrogante, do tipo, diante desses velhinhos aqui, analfabetos, né? Eu sei. Hoje, 40, 50 anos depois, lembrando daquela cena, eu falei assim, são esses. Eles tinham um grande coração, Carlos Bragantini, te convidar, de te aturar. Mas é verdade. Te dar uma chance. De paciência. É verdade, eu sei. Hoje eu sei, quando eu lembro dessas cenas, e você poderia falar dos seus pais, eu dos meus pais, e de gente, né, que foram nossos pais, né, que nunca se preocuparam, Fernando, se tinha gente vendo ou não a placa da igreja, né? Eles saíam para entregar uma cesta básica com a cesta nas costas, não dentro de um carro 0 km e correndo de asfalto. Não, era uma cesta nas costas e amassavam barros, né? E às vezes quilômetros para poder levar uma cesta básica para um outro anônimo, né? Queria ler um e-mail do Ademilton que mandou aqui. Não sei de onde que o Ademilton não tem aqui a localização, mas enfim. Quando a igreja começa a ter muitos adjetivos, será que não acaba sendo pleonasmos, ou seja, ser o que de fato deveria ser, mas potencializando essa projeção, chegando a ser propaganda enganosa? Ademilton, eu costumo dizer o seguinte, que, por exemplo... Faz sentido. Naquelas passeatas que aconteceram em 2013, junho de 2013... Eu lembro que eu vi uma vez um cartaz, eu estava com você andando numa delas. É verdade. E tinha um cartaz, estava escrito assim: eu quero viver na propaganda do governo. É verdade. E o que o cara queria dizer, evidentemente, que a propaganda oficial do governo, de qualquer governo, ele sempre vai mostrar o posto de saúde funcionando muito bem, a escola funcionando muito bem, o saneamento básico em ordem, enfim. Então por isso que ele dizia assim, eu quero morar na propaganda do governo. Eu quero aquilo a partir ali, né? dali eu fiquei imaginando assim, eu quero frequentar os sites da igreja. Das igrejas. Isso. Porque os sites da igreja é um lugar lindo, maravilhoso. Tem as fotos bonitas, as reuniões, o povo sempre sorrindo, a declaração de visão, missão, valores e tudo mais, dizendo somos uma comunidade, pá. Só que quando a gente vai viver a realidade, é isso que você está querendo dizer. Quer dizer, me parece que as nossas comunidades se assemelham muito mais àquelas que Paulo, que Pedro, que João escreve as cartas do Novo Testamento, e eles escrevem por quê? Porque elas estão com problemas, eles estão corrigindo pastoralmente, teologicamente, enfim, vivendo esse drama, né? Então, enfim, e é só desculpa. E o Edgar, aqui de Tuverava: Fernando e Carlos Bragantini, estou chegando agora e estou meio perdido no tema. A gente também tá, amigo, mas estamos caminhando, mas pela fé, e nós também, estou assistindo e gostando muito. A gente está falando um pouco, Edgar, sobre sermos anônimos, né? Ou os anônimos do reino de Deus, né? O Carlos cita inicialmente aquela passagem que um homem prepara o ambiente da ceia e que ninguém sabe quem ele é. Né? E tantos outros, né, que acontecem que simplesmente não sabemos quem é. Mas a gente está falando sobre isso daí. Só para terminar de ler aqui, Deus continua abençoando a vida de vocês. Aprendi muito rapidamente a assistir o programa e a gostar de vocês. Obrigado, cara, que você não conhece a gente. E quando me refiro de vocês para os meus amigos, eu falo de vocês também. São meus amigos. Olha aí, cara. Obrigado, que bom. Um abração no coração e que a graça de Deus continue sobre sua vida. Diga para você também. Obrigado pelo seu e-mail carinhoso. Pela sua confiança em caras que você conhece só virtualmente. Mas abraço. O que eu quando me dou a pensar sobre isso, e óbvio, claro, Fernando, não estamos aqui para fazer juízo sobre ninguém, sobre nenhuma comunidade, sobre coisa alguma. Nós não temos esse direito. O direito ou o dever que temos é o direito e o dever que todos têm de mergulhar em alguns mínimos de reflexão, no sentido de aparar nossas próprias arestas, as nossas próprias arestas. De algum modo serve para aparar arestas de outros, bem, graças a Deus. Carlos, e outra, eu acho, só continuando o que você está falando, mas assim, eu acho que talvez boa parte do que a gente reverbera aqui, reflete,
Eu acho que é um exercício de olhar o próprio coração e perceber todo, assim, quais são as minhas tentações diante de uma realidade que me chama o tempo todo para dizer assim, você tem que aparecer, você tem que surgir, você tem que se destacar. E aí eu estava assim, tipo, fazendo imagens, e é um exercício que eu normalmente faço quando leio o texto bíblico, até por conta de tantos ensinos que nós temos recebido de homens e mulheres que nos ensinaram a encontrar o chamado veio de ouro no texto bíblico, de ler entre linhas, de ler os bastidores, de se dar ao sonhar. Né, como o Eugene Peterson diz, da leitura imaginativa. Da leitura imaginativa. E fazer, você citou o Eugene, ele faz isso, e fazer esse transversar do que era no tempo das Escrituras com aquilo que é nos nossos dias também. Se nós nos deixarmos levar por esse tipo de imaginação, pensando no trajeto que Jesus fez, e ao invés de você se dedicar aos que têm nomes, você gastar um tempo imaginando os 100 nomes que estão ali, os 100 nomes que estão ali, os anônimos que estão ali. Né? É a sogra de Pedro que não tem nome. E são muitas. É a mãe da menina, é o pai do menino. São muitos os que aparecem, cujos nomes ninguém sabe quem são eles. E aí você vai descobrindo aquilo que nós falamos recentemente, a Eucaristia da vida, que inclui a humanidade, que chama a humanidade para a mesa. E aí, se você trouxer para os nossos tempos, nossos dias, outro dia eu estava pensando nisso, eu acho que agora, tipo assim, quanto que nós perdemos de Eucaristia, de tempo de ação de graça e de beleza espiritual, quando nós não damos conta ao tempo do preparo, a gente fica ansioso para a hora do tal momento, o evento. Mas tipo, os encontros, as orações, as preocupações, e aí eu estou falando aqui de coisas sérias, não estou falando de encontros deliberadamente para fraudar gente, não, gente da fé, gente que de meninos a velhos que saem de suas casas em horários alternativos ou fora do normal para se encontrarem com pequenos grupos, onde ali o texto bíblico é lido, onde um instrumento é tocado, onde uma poesia é lida, onde o pão é partido. E porque eu participei disso muitas vezes e ainda participo, e há muita presença de Deus. Mas tudo aquilo fica em segundo plano em relação ao tal culto, que nós somos fanáticos por culto, né, Fernando? Nós somos fanáticos. Cara, vai ter culto lá? Aí às vezes eu digo assim, olha, o que nós tivemos 1 hora antes aqui foi tão culto, e foi tanto de culto, que esse tal culto planejado não vai superar nunca. E aí que para mim, né? E ele faz parte do contínuo, na realidade, né? Você não tem essa fragmentação entre o culto e o não culto, ou entre o sagrado e o que não é sagrado, o profano ou secular. É isso aí. Eu acho que isso que você está falando é essa ideia. Sabe aquelas irmãs da cantina que enquanto a gente está fazendo umas coisas, elas estão lá fritando um pastel, aquelas coisas, sabe assim? Esses anônimos e esses serviços. E alguém vai lá assim, irmã, deixa esse fogão, a irmã está perdendo o culto. Isso! E ela ali com o coração diz assim, esse é meu culto. Eu estou servindo aqui as pessoas, daqui a pouco eu vou colocar a coxinha ali na mesa e tal. Mas eu acho que essa mentalidade gera, eu acho assim, é fruto, gera não, na realidade eu acho que é fruto, Carlos, daquilo que eu acho que o Ansel Grum, ele num dos livros dele trata essa questão sobre a fragmentação da nossa vida. Como que a nossa vida ela é fragmentada no sentido assim, eu tenho compartimentos, né? E então
é essa questão. Tem um momento do culto, mas isso daqui é só preparação, não tem nada a ver Isso. e tal. É a pressão da agenda, né? Tem uma pressão. Eu fico pensando da agenda, assim, por exemplo, um atleta, né, que se prepara tanto tempo para uma Olimpíada, né? E a gente costuma pensar assim, nossa, aliás, a gente dá essa visibilidade, ali ele tem esse momento de celebridade, de luz, de câmera, ele vai pro mundo todo nas televisões, enfim. Mas se ele é um camarada, eu não sou atleta profissional, já tive experiências esportivas em outras épocas, mas eu fico pensando, se um camarada desse, ele se prepara esse tempo todo, sem considerar que o preparo é essa liturgia de vida. É vida. Cara, quando ele chega no evento, na Olimpíada, que é o grande culto do esporte, sim, ele sai completamente frustrado. Se ele não for o primeiro lugar ou o terceiro que ganha medalha, né? Aquilo tudo foi por terra. Exatamente, quer dizer, não se construiu nesse preparo a vivência, a amizade, e entender assim, usando agora uma linguagem de crente, quer dizer, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio sempre. E aí que tá, que eu acho que é bonita essa experiência do atleta, quando ele tem essa consciência de que o treino dele, cara, é feito. Por exemplo, a gente vai ter Olimpíada daqui 2 anos no Brasil. Tem gente no mundo todo, hoje, que está vivendo dentro de um ginásio fechado, treinando, se exercitando, se corrigindo, se disciplinando, longe da imprensa, longe do patrocinador. Então, essa coisa do anonimato, da invisibilidade do reino, e que por graça de Deus se torna visível, quer dizer, não por um esforço, né? Vou fazer para aparecer, vou fazer para fazer meu nome crescer, não. Eu vou fazer. E por alguma razão, em algum momento, Deus pode ser que dê de aparecer, mas sobretudo que a obra apareça. Eu lembro quando a Adélia Prado veio ano passado aqui no Teatro da PUC, aqui no Tuca, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, eu não quero que vocês olhem para mim, quero que vocês olhem para minha obra. Né? E eu achei interessante isso, que me parece assim, de um lado parece um discurso que despersonaliza, mas ao mesmo tempo é assim, eu não sou a mais importante, o mais importante é a minha obra que eu vou deixar. E a obra dela é o quê? Né? A Adélia é aquela que se dedica ao simples. Não, né? E aí o que eu acho interessante, ela imprime beleza, que quanto mais simples, você né? vê a obra e conhece a obra da Adélia Prado, no caso, mas a gente lembra do nome dela, né? mais fascinado você fica assim, quem é essa mulher? Né? Que fez e escreve isso de forma tão doce e lindo sobre a vida e tal. E eu em algumas situações, né, assim, eu chamaria de anonimato solene, né? Anonimato tipo brilhante, né? Sabe, o anonimato que faz todo sentido, que entremeia, né? Que lubrifica. Ou então assim, coisa assim, tem aquele anonimato que ele é fulgurante. É impossível conter. Por mais que a pessoa se esforce. Exatamente. Né? Mas é um anônimo. Né? Às vezes você falou do atleta, né? Mas assim, é um chefe de cozinha, é um jardineiro. Não é? É um cuidador. O nosso querido Arnoldo. Isso. Fazendo aquelas coisas lindas lá. O jardineiro, lembra aquele jardim que tinha em cima do Banespa, do Banespinha, que hoje é a Prefeitura de São Paulo? Tem um parque não, tem um jardim enorme lá em cima, com árvores enormes e tal, uma coisa fascinante de ver. Entra no Google aí e vai lá no Vale do Anhangabaú, você vai ver um prédio que tem uma floresta em cima, é o Banespinha. É pai de uma amiga nossa que era jardineiro daquilo no passado, não sei ainda hoje, né? Mas assim, cara, quem que é esse cara? Não sei. Quem é esse cara? Mas que imprime beleza, né? Eu tava lembrando de uma história, Carlos, sobre essa questão do anonimato, né? Foi uma fala de Jesus para os discípulos. Aliás, é uma pergunta de Jesus para os discípulos, e por conta da resposta deles, Jesus tem uma outra fala que é aquela assim: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus. E aí, surpreendentemente, Jesus fala assim:
Então não fala para ninguém. Interessante. E aí, imediatamente, ele começa a dizer que era necessário que ele sofresse, que ele padecesse, que ele morresse e tudo mais. Quer dizer, um discurso que destoa com a ideia que os discípulos tinham, o imaginário do Messias. Sim. Poxa, Sim. mas primeiro, não é para falar? Segundo, o senhor está dizendo que ele vai sofrer e morrer? Eu pensei que ele ia... Que rei é esse? Que rei é esse? Mas aí acontece uma outra coisa, Carlos, que eu nunca tinha percebido nesse paralelo. Quando Jesus, lá no Evangelho de Marcos, ele está sendo julgado, inquirido pelo sumo sacerdote, o sumo sacerdote pergunta para ele assim, de forma objetiva: tu és o Messias? E sabe qual é a resposta de Jesus? Eu sou. Mas olha, o que eu achei interessante é o seguinte, que no primeiro momento, se Jesus dissesse assim, eu sou para todo mundo, ele alimentaria essa ideia equivocada, essa expectativa equivocada que as pessoas tinham, e a gente sair por toda a Judéia dizendo que nós achamos o Messias, mas com a nossa concepção errada. Quando não tem jeito, Jesus já estava preso, tipo assim, agora não tem mais jeito para fazer um grande movimento. E a hora chegou. Né? E a hora chegou. Ele está preso, ele está algemado, ele já foi espancado. E quando ele é perguntado nessas circunstâncias, tu és o Messias? Ele fala assim, eu sou. O que eu acho muito interessante assim, é que ele sabe o momento em que ele manifesta quem ele é. Tipo assim, agora não vai dar ibope dizer agora. Se eu dissesse lá, no meio da multidão, no meio dos meus discípulos, multiplicando o pão, distribuindo o pão para 5.000 pessoas. E tendo um Simão entre os 12, ele poderia criar ali uma manifestação política muito interessante, né? Mas é interessante que detonaria todo o projeto. Isso, assim, então essa relação de aonde que você sinaliza, aonde você manifesta, onde você torna visível, com que intenção. É muito interessante pensar nessas dimensões e nessas realidades envolvendo... E pensando no que eu entendo que seja o serviço da comunidade dos seguidores de Jesus de Nazaré pelo mundo todo, não pensando num ambiente pequeno, não, o mundo todo, por onde existirem pessoas, tem uma comunidade de seguidores de Jesus. E quem de fato faz a diferença é perfume de Cristo, é luz, é sal, é jardim, é multiforme, é diversidade. São aqueles aos quais nós nunca saberemos os nomes. Um dia. Eles nunca vão escrever livros, né? Eles nunca farão programas Papo na Rede. Eles nunca participarão nos painéis dos grandes congressos do mercado religioso. Eles nunca gravarão CDs. Eles nunca se entregarão a vaidade alguma nesse sentido, até porque eles têm coisa muito mais séria para fazer. Entendeu? Que é dar ao mundo aquilo que o mundo precisa em termos de mediação e de moderação e de equilíbrio. Tire esses do mundo para ver o que sobra. Vai sobrar muita coisa boa. Pedra sobre Queria ler um e-mail que acabou de chegar. Chegaram dois, um do Dirceu e da Sávia. Dirceu Cardoso de Curitiba, já mandou e-mails aí. Fernando e Carlos, é um grande prazer poder ouvi-los ao vivo. Prazer saber que você está aí, Dirceu. Bom saber. Dirceu. Bem-vindo. A impressão que tem é que existe uma grande pressão por parte do mundo, o sistema anti-Deus, anti-reino, né? Para que os cristãos sejam cada vez mais parecidos com o mundo. Aparecer na minha opinião, os artifícios perigosos que podem destruir igrejas e relacionamentos. Muito diferente do que aprendemos com Jesus. Isso aí. É isso daí, acabamos de falar. Mesmo. E Sávia Malinconico, falei certo o seu nome, Sávia? De Maracaípe, Pernambuco. Ela está colocando aqui: culto é homenagem que se tributa a Deus. Tarde tributado a Deus o Koinonia Online em obra e graça. Aprendendo, muito obrigado. Obrigado a você, Sávia, pelo seu e-mail, pela sua mensagem, seu carinho. Estamos tentando aprender esse caminho. Você sabe disso. Mas é isso daí. Amigo, vamos... Vamos, já estamos a 45 minutos e o Daniel já mandou recadinho, ele acabou de mandar bem em letras Fernando, grandes. Eu fecho da minha parte assim, que
à medida que nós nos deixamos sucumbir, né, pela expectativa, né, da relevância e nos tornar conhecidos e aparecer, né, nas telas, né, enfim, nós entramos, como disse o Dirceu, no veio que a gente chamaria do mundo mundano, que faz da vida aquilo, assim, momentos, né? Faz da vida eventos. A vida é um evento todo. Ou uma sucessão todo. Alguns fazem dela uma sucessão de eventos. Mas, né? assim, tipo, como por exemplo, né? Aí eu fecho fazendo uma reflexão sobre o momento do final, do término do carnaval, e eu vi algumas pessoas dizendo assim, feliz ano novo, quer dizer, o Brasil começa a girar agora e tal. Eu até concordo com alguma coisa nesse sentido, mas eu quero dizer para aqueles que estão me ouvindo que comigo não, eu estou vivendo cada dia. Uhum. Eu estou vivendo cada dia. Eu vivo cada minuto. Eu não vivo cada ano. Eu não vivo cada evento. Eu não vivo Semanas Santas ou Carnaval ou férias. Não, eu vivo cada dia. Cada dia. E à medida que nós queremos estar brilhando sempre, nós vamos nos preocupar sempre com eventos. Uhum. E como o mercado sugere isso para vender mais, para sobretudo, né, no sentido de vender para poder enriquecer mais, acumular mais, grana, se tornar mais injusto. Estamos falando de grana, amigo. Menos solidário, onde mais gente passa fome, enfim. Eu diria assim, eu não vou por esse caminho. Eu estou aqui agora com meu amigo Fernando, o Carlos está lá, o Daniel, e eu estou vivendo esse dia. E eu não vou... Aí eu volto, né? Assim, prefiro ser um anônimo nesse negócio e viver dias simples e não ser este ou aquele ou quem quer que seja, que em meia dúzia de eventos durante o ano mostra quem é. Né? Nós somos o que somos quando acordamos e quando deitamos. Isso daí. Carlos, chegou mais um e-mail do Mozart, lá de Curitiba. Vocês não acham que a igreja brasileira prefere trabalhar se mostrando do que no silêncio? Abraço a vocês e parabéns pelo programa. Obrigado, Mozart, pelo e-mail. Olha, Mozart, eu acho assim, tem uma parte de nós que é assim. Tem uma parte de nós que quer aparecer, que quer mostrar, que quer, enfim, estar em destaque. Mas eu acho que tem uma parte de nós, e quando eu digo de nós, eu estou dizendo pessoalmente, eu estou dizendo coletivamente. Tem uma parte de nós, do Fernando, minha, e tem uma parte de nós, Igreja de Jesus, que está tentando viver e trabalhar de forma a não chamar atenção para si. Então, é aquilo que a gente falou agora há pouco. Tem gente nesse momento que está servindo, que está visitando pessoas, levando um abraço, um alimento, uma visita no hospital, e que não está muito preocupado se ele vai aparecer ou não. Então, fazendo discípulos de Jesus. É que eu acho que esse lance da aparência, né, do destaque, ele inclusive destaca aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Sim. Né? Mas eu acho que eu entendi a sua pergunta, quer dizer, mas eu diria assim que uma parte da igreja, e às vezes uma parte de nós mesmos, está tentando aparecer e fazer o nome, e outra parte da igreja, outra parte de mim mesmo está reconhecendo de que eu preciso diminuir para que ele cresça, né? Reconhecendo que eu não sou digno de amarrar suas sandálias e que o nome dele precisa aparecer. Então é isso. A gente queria despedir o pessoal que mandou e-mail, agradecer pela sua presença. Enriqueceu bastante a nossa conversa. Muito. Acho que o programa que a gente fez hoje tem a ver, sobretudo, talvez uma homenagem, um encorajamento àqueles que sabem que são anônimos, né? Aqueles que estão servindo ao Rei Jesus e que não estão, ou pelo menos estão conscientes de que há uma luta a ser travada, de não cederem a esse modelo de vamos
Vamos aparecer. Não, E assim, vivendo de forma Fernando, simples, né? E assim, para eles e para nós, né? Voltando e fechando com o homem do cântaro ou do vaso de água nos ombros, diria para os anônimos: Jesus sabe de vocês. Sim, sim. Jesus sabe de vocês. E vocês sabem dele. Exato. Eu acho que esse é o ponto final. Né? É isso aí. Raquel, um beijo pra você, minha filha. Parabéns, Raquelzinha. pelos seus 20 anos. 20 anos, hein? Nossa. Tchau.